Deus tem uma palavra ao nosso coração. E eu, entrando em intimidade com o Senhor, orei a Deus e disse: Senhor, o que o Senhor tem preparado para esta igreja? Ele disse: tão somente espere o que eu tenho preparado para este povo. E me direcionou para esta passagem do livro de Juízes, no seu capítulo 16, no verso de número 20. Quero que todos procurem, todos quanto tem a Bíblia. Quem não tiver, chegue ao lado desta pessoa maravilhosa que está ao teu lado, pegue uma beirinha dela aí. Como diz o nortista, pegue uma rabeirinha dela aí. Glória a Deus. Quantos encontraram a palavra do Senhor? Amém. Verso 20, que diz assim: e disse ela: os filisteus, vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Repitam comigo: e lhe arrancaram os olhos. Repitam: e lhe arrancaram os olhos. E fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Repitam comigo: e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Repitam comigo também: e andava ele moendo no cárcere. Queridos, esvazia tuas mãos, fecha os teus olhos. Quero orar para que Deus tome a direção da palavra nesta noite. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, amado, querido e bendito Pai, nesta noite direciono a Ti, Senhor, a Tua igreja, todos quantos vieram para ouvir o Senhor falar. E desde já, Senhor, como intimamente tenho falado contigo, e te peço que o Senhor nessa noite abra as Tuas asas e brilhe, reine neste lugar, que nós venhamos ser os pequenos e o Senhor o grande, tomando de conta deste lugar, e que todos aqueles, Senhor, que vieram ouvir a Tua voz, não saiam, meu Pai, com as mãos vazias. E todos os demônios, legiões que têm se levantado contra este lugar, contra esta igreja, e que estavam lutando para que este culto não viesse ser bem sucedido, não viesse ser abençoado, a partir desta hora, que venham bater em retirada para todos os lados, porque este lugar é a Tua morada, o lugar da Tua habitação. Assim nós cremos e te agradecemos e te engrandecemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Tome o teu assento e exalte a Deus com palmas bem alegre, porque Ele merece nessa noite. Queridos, sabemos que Israel vivia em plena dependência do Senhor. Desde quando Adão viera a nascer, quem tomava conta do ser humano sempre foi Deus. Deus, Ele era o principal em saber como era que estava a tua melhor e perfeita criação. Porém, uma vez que o homem veio a cair, veio a falhar, Deus agora começa a levantar homens que começaram a administrar todas as coisas que Deus criara. Veio então Abraão, veio Noé, veio todos quanto nós a conhecemos. E uma vez que o Senhor Ele tem uma promessa na vida do homem, é impossível que a promessa que Deus faça sobre a vida do homem volte para trás, porque bem sabemos que o nosso Deus Ele pode ser comparado, segundo a ideologia humana, um mero Deus, porque segundo Paulo nos ensina, a palavra que nós pregamos para Ele são loucura. Nós sabemos então que o nosso Deus, mediante a todos, muitos aí fora, é um Deus que não serve para nada e não serve para ninguém. Mas nós vemos a diferença, porque quando Malaquias ele fala no capítulo 3 de Malaquias, ele diz: então vereis a diferença
daquele que serve e de que não serve a Deus. No seu versículo 18, olhamos então que o homem que serve a Deus, ele tem um brilho diferente, uma estatura diferente, uma postura diferente, uma conduta diferente, a ponto de que o homem que olha para nós do lado de fora, eles têm que olhar para nós e ver uma diferença. Essa diferença é a presença de Deus em minha e em tua vida. Quem tem a presença de Deus nessa noite, pode dar uma glória para Deus. Quando Josué, que foi um dos últimos líderes de Israel, veio a falecer, então o povo agora perdeu um dos seus maiores líderes, um dos maiores que puderam naquela época conduzir o povo ao caminho certo. Então Deus, uma vez mais, usando da tua sabedoria, cria uma teocracia, ou melhor dizendo, Ele envia o teu Espírito sobre algumas pessoas que começaram a liderar o povo de Israel em determinado tempo. Todas as vezes que Israel se encontrava em meio à dificuldade, Deus levava uma pessoa até o meio deles, e ali aquele homem incumbido, aquele homem usado por Deus, liderava aquele povo, e aquele povo era liberto. Vemos então que vieram diversos homens de Deus, conhecidos como juízes, e agora nós vemos um dos últimos juízes da história. Quem não conhece a história de Sansão, este homem que teve o seu nascimento profetizado por Deus, porque Israel estava sendo subjugada por 40 anos pelos filisteus, e já não aguentavam mais. Deus então começou a intervir e veio até Manoá, e a tua esposa, que era estéril, disse: olha, mulher, você vai ter um filho, e esse filho será segundo a minha vontade, não beberá, ele não cortará o seu cabelo, e eu o usarei. Aquela mulher, entrando em particular com aquele homem, correu até o seu marido e disse: veio um homem segundo a semelhança de Deus, falaram comigo dizendo que eu iria ter um filho. Porém Manoá sabia que aquela mulher era estéril. Mas muitas das vezes, queridos, Deus, Ele confunde a terra. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa bênção vem do lado direito, mas Deus, Ele usa o lado esquerdo. Deus, Ele usa a contramão humana para abençoar a vida do homem. Eu só quero dizer que, se for preciso, Deus tira de quem tem para dar para você. Deus tira o governador lá de cima e coloca você para reinar. Deus tira aquele que acha que é e levanta você que não tem faculdade, não tem conhecimento, não tem estrutura para governar diante dos líderes, porque Deus confunde a terra para mostrar para a igreja, para mostrar para o homem que Ele é Deus e fora dele não há outro, e que operando Ele ninguém impedirá. Quantos acreditam nisso? Pode exaltar a Deus, minha alegre. Vindo, pois, Sansão a nascer, diz a Bíblia que já desde menino ele era impulsionado a fazer a vontade do Senhor. E o povo daquela época era um povo simples, segundo a história nos diz. Eles moravam em tendas, eles moravam em meio de grutas, eles não tinham tecnologia. O povo de Israel era o povo mais inferior, segundo a história nos mostra. Todos os reinos que estavam ao redor de Israel tinham altas tecnologias, que na época eram tecnologia. Eles já tinham os escritos, eles já tinham como fazer roupas, eles já tinham como fazer tendas, enquanto Israel estava ali. Por causa disso, Israel sofria. A única coisa, segundo a história nos conta, que Israel tinha de melhor era a perfeita e verdadeira adoração. Agora a Bíblia diz no livro de Salmos 51, verso 14 e 15, que Deus jamais despreza um coração adorador, um espírito quebrantado. Deus, Ele não gosta de ver uma pessoa sendo subjugada pelo diabo, pelo inimigo, ou por pessoas que se dizem ser maior. Deus, Ele automaticamente toma a frente. A Bíblia diz no livro de Salmos 12, verso 5, que por causa do teu gemido, por causa da tua oração, Deus, Ele se coloca de pé. E quando Deus, Ele se coloca de pé, a Bíblia diz, Ele vem sobre todas as nações para uma grande batalha. E nessa noite Ele fala: filho, filha, nesta beleza você não precisa de pelejar. Eu estou tomando a frente, eu estou tomando a frente, estou tomando a frente e vou dar aquilo que vocês têm pedido para mim. A primeira coisa que Deus gosta na vida do homem
homem e na vida da mulher é a perseverança. Quando nós perseveramos diante do Senhor, Deus gosta. A Bíblia diz que nós temos que ser como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe por quê? O diabo pode vir de todas as maneiras que ele quiser, pode levantar os seus capachos, mas no momento em que ele chega diante do homem de Deus, ele tem que bater em retirada. Dou glória a Deus, que a irmã leu no livro de Deuteronômio 28, versículo 7. O inimigo pode vir por um caminho, mas você que tem Deus na sua vida, no levantar das suas mãos, ele vai correr e vai sair correndo por 7, e a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E agora Sansão começou a ir para o território do inimigo. E no momento em que ele foi para o território do inimigo, ele começou a ter algum problema. E esse problema, segundo a própria Bíblia nos diz, era segundo a vontade de Deus, para incitar a guerra. E quando agora ele fora para o lado dos filisteus, que eram os inimigos daquela época, a Bíblia diz que ele começou a ter contato com as mulheres. E quando agora ele teve os seus relacionamentos, a Bíblia não nos descreve todos, mas fala dos principais. E naquelas horas que ele teve os seus relacionamentos, todas as vezes os filisteus se levantavam contra ele. Na primeira que se levantou, ele colocou agora fogo na seara dos filisteus. Na segunda, ele arrancou as portas de bronze com trancas e tudo. Na terceira, ele matou 30 homens, matou 1000 homens com a queixada de jumento. Até o momento em que o seu coração realmente se apaixonou por uma mulher, por nome de Dalila. Agora ele casando-se com aquela mulher, morando com ela por determinados tempos, segundo a Bíblia diz, ele se apaixonou. E aquela mulher, usada pelo inimigo, deu lugar ao inimigo, ouvindo a voz do homem, porque o dinheiro naquela época era tudo. E deram muito dinheiro para aquela mulher, deram muito dinheiro para que ela vivesse bem. E ela aceitou a sua proposta, vindo entregar a Sansão nas mãos do inimigo. No momento em que ele dissera para ela que era só cortar o seu cabelo, ela automaticamente o entregou na mão dos inimigos. Raparam a sua cabeça, o pegaram, e naquela hora que o pegaram, como acabamos de ver, aconteceram 3 coisas na vida de Sansão. A primeira coisa que fizeram foram arrancar os teus olhos. Por que o inimigo quer que nós fiquemos cegos? Para que nós não enxerguemos a bênção que Deus tem preparado na nossa frente. E nessa noite eu quero te dizer que a porta que Deus abre sobre a tua vida, ninguém fecha, nem inimigo para, ninguém pode parar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Nessa noite Deus está abrindo teus olhos para que você enxergue o sobrenatural de Deus. E é uma coisa tremenda, porque quem vê o sobrenatural de Deus alcança o impossível. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para você é difícil que Deus possa, ou melhor, para você é difícil que o teu marido possa se converter, que o teu filho se converta, saia das drogas. Uma porta melhor de emprego é difícil, mas para Deus não é impossível, porque todo o poder é dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele, o nome dele tem poder. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus.